Olá, sejam bem-vindos à Breve História da Humanidade. Podcast nos trilhos da história. Gostaríamos de começar por agradecer o seu apoio ao nosso canal. Obrigada por subscrever e também por assistir. O tema de hoje leva-nos até às fascinantes questões existenciais da humanidade. Quem somos nós, de onde vimos e como aqui chegamos? À luz do conhecimento atual, acreditamos que as origens do homem provenham de África. Os chimpanzés são atualmente os nossos parentes mais próximos. Com eles, partilhamos um antepassado comum que terá vivido há cerca de 7 milhões de anos. Ao longo do tempo, os nossos antepassados, os hominídeos, continuaram a desenvolver-se e a diversificar-se. A bipedia, que é a capacidade de caminhar sobre os dois pés, terá ocorrido há aproximadamente 6 milhões de anos. Os primeiros hominídeos viviam da caça e da recoleção. O fabrico de instrumentos, produzidos pela primeira vez pelo Homo habilis há mais de 2 milhões de anos, deu início ao período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Fora de África, os primeiros fósseis até hoje encontrados correspondem a um hominídeo com características marcadamente humanas, o Homo erectus. Este terá descoberto o fogo há aproximadamente 1 milhão de anos e, naturalmente, desfrutou das suas vantagens. Não só o aquecimento, não só a iluminação, mas também o desenvolvimento da linguagem, passou a cozinhar os seus próprios alimentos, conjugando assim uma série de fatores favoráveis ao desenvolvimento do seu cérebro. O humano moderno, o Homo sapiens, surgiu em África há cerca de 200 mil anos. Evoluiu em coexistência com outros hominídeos, tal é o caso dos neandertais. As primeiras manifestações artísticas, gravuras, pinturas rupestres, estatuetas de animais ou figuras femininas, terão surgido há aproximadamente 40 mil anos atrás. Com excelentes capacidades de adaptação às mudanças climáticas e também assinaláveis competências sociais, é o Homo sapiens que acaba por habitar todos os continentes. Terá alcançado o último de todos, o continente americano, há cerca de 15 mil anos. Com o surgimento da agricultura no Médio Oriente, há cerca de 11 mil anos, iniciou-se o período neolítico ou Idade da Pedra Polida. Surgiram então os primeiros aldeamentos, aumentou a coesão social. Estabeleceu-se um povoado de dimensão considerável em Çatalhöyük, atual Turquia, por volta de 7.500 anos antes de Cristo. Embora seja um vislumbre do que um dia virá a ser uma cidade, Çatalhöyük não tem ainda ruas, não tem ainda janelas, ainda não tinham sido inventadas, mas anuncia já a profunda mudança operada na vida humana. O homem, ao produzir os seus próprios alimentos, tornou-se sedentário, fixou-se, domesticou animais, o cão foi o primeiro de todos. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais complexas. Surgiu a divisão de tarefas. Iniciou-se a Idade dos Metais. Antes do bronze e do ferro, foi o cobre o primeiro metal a ser utilizado por volta de 5 mil anos antes de Cristo. A invenção da roda, que terá também ocorrido no Médio Oriente, terá sido cerca de 500 anos mais tarde. Nasceram, entretanto, as primeiras civilizações. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, emergiu a primeira de todas, a Suméria, a partir de 4.000 anos AC. Também o Antigo Egito se desenvolveu nas margens do Nilo, a partir de cerca de 3.500 AC. Duas outras civilizações são dignas de destaque. A do Val do Hindu, que floresceu por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e a do Rio Amarelo, berço da futura civilização chinesa que despontou cerca de 1 milénio mais tarde. Com a invenção da escrita,
a pré-história deu lugar à história. Teve início a Idade Antiga. E, tanto quanto se sabe, um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, a escrita cuneiforme, terá sido inventada na Suméria. Bem longe, na América, desenvolveram-se, entretanto, outras civilizações. A civilização maia e a olmeca, a partir de cerca de 2000 AC. No Mediterrâneo Oriental, uma engenhosa civilização de comerciantes e de marinheiros, os fenícios, inventaram o primeiro alfabeto por volta de 1500 AC. Na Península Balcânica, as cidades-estados gregas começaram a tomar forma a partir de 800 anos antes de Cristo. Os gregos deixaram uma valiosa herança intelectual em áreas como a matemática ou a filosofia, foram inovadores na política, pois foi em Atenas que nasceu a democracia. Segundo a tradição, a fundação de Roma ocorreu no ano 753 a.C., a partir de um pequeno povoado que se veio gradualmente a transformar numa poderosa força política, económica e militar. Roma consolidou um enorme império, dominou e romanizou 3 continentes em torno do mar Mediterrâneo. No Oriente, a dinastia Han reunificou a China em 221 AC, iniciando uma era de paz e de prosperidade. Mais tarde, ainda sob o domínio romano, na Judeia, surgiu o cristianismo. O nascimento de Jesus Cristo passou a marcar o ano zero do nosso calendário. O declínio do Império Romano do Ocidente foi provocado por diversos fatores que vão da instabilidade política à pressão das tribos bárbaras que o tinham enfraquecido e dividido. Oficialmente, terminou apenas no ano 476, com a queda de Roma. Este acontecimento marcou o início da Idade Média. A Europa fragmentou-se, dividiu-se em vários reinos bárbaros. A agricultura tornou-se a principal atividade económica. Surgiu o feudalismo, o sistema pelo qual as terras dos senhores foram divididas em feudos, nos quais laborava uma numerosa mão de obra camponesa. Entretanto, na Península Arábica, Maomé anunciou ter recebido uma revelação divina por volta do ano 610. Fundou o Islão, que rapidamente floresceu. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica tornara-se cada vez mais poderosa. Estas duas religiões, o islamismo e o cristianismo, entraram em confronto, com episódios marcantes, como a tomada de Jerusalém pelos cristãos em 1099. A partir da Ásia Central, foi a devastadora peste negra que se propagou para o oeste e atingiu o pico na Europa entre 1347 e 1351. Estima-se que matou cerca de 1/3 da população europeia. A esta tragédia pandémica acresceram as guerras e a fome. Entretanto, a Europa conseguiu recuperar. Com a conquista portuguesa de Ceuta, em 1415, iniciou-se a expansão europeia. Outras nações, como a Espanha, a Holanda ou a Inglaterra, embarcaram neste grandioso projeto. Alcançaram-se feitos memoráveis, como a chegada de Cristóvão Colombo à América ou a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Com o tempo, abriram-se novas rotas comerciais, mundializou-se a economia e iniciou-se o colonialismo. Em Florença, Brunelleschi projetou a cúpula da Catedral em 1420. Começava o Renascimento e, com ele, o redescobrimento da Antiguidade Clássica e a valorização das capacidades humanas. O alemão Gutenberg, que inventou a prensa móvel em 1450, revolucionou, para sempre, a difusão do conhecimento. Entretanto, o Império Romano do Oriente, rebatizado de Império Bizantino, foi tomado pelos turcos otomanos, tornando-se muçulmano, corria o ano de 1453. Iniciou-se aqui a Idade Moderna.
num ato corajoso que visava questionar os dogmas da Igreja Católica, um monge alemão de seu nome Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses contra as indulgências em 1517 e conduziu deste modo à reforma da Igreja Católica e também à ascensão do protestantismo. O domínio científico também se desenvolveu. Isaac Newton publicou as suas teorias sobre a gravidade em 1687 e abriu caminho ao Iluminismo, um movimento intelectual, filosófico, que dominou a Europa durante o século XVIII. É também em finais deste século, o século XVIII, que revoluções políticas ocorridas primeiro na América e depois em França desafiaram a ordem social estabelecida ao afirmarem a importância da igualdade entre os cidadãos e a importância dos direitos do homem. Na cidade de Paris, a tomada da Bastilha, em 1789, sinalizou o começo da Revolução Francesa. A monarquia foi derrubada, deram-se vivas à República. Começou a Idade Contemporânea. Ao mesmo tempo, mais a norte, a Inglaterra começou a reunir um conjunto de condições que possibilitaram o início de uma outra revolução, a Revolução Industrial. Com recurso à energia a vapor, inventaram-se novas máquinas, como é o caso da locomotiva de Stephenson em 1814. A paisagem urbana alterou-se para sempre. Surgiram as primeiras fábricas e a procura de emprego atraiu população para as cidades. No entanto, as condições de trabalho eram precárias e os salários eram miseráveis. Para proteger os direitos dos trabalhadores, criaram-se os primeiros sindicatos. No plano da ciência, esta época marcou também uma nova perspectiva. Charles Darwin publicou A Sua Origem das Espécies, em 1859, obra na qual apresentou a teoria da evolução. Entretanto, deu-se o alargamento da Revolução Industrial a outros países e o crescente aumento da produção, o crescente aumento do consumo, criaram a necessidade de procurar matérias-primas a baixo preço. Consequentemente, as principais potências industrializadas desenvolveram, sobretudo a partir do século XIX, uma política expansionista que assentava no colonialismo e no imperialismo. Deste modo, com o objetivo de partilhar o continente africano, realizou-se a Conferência de Berlim em 1884. Contudo, as rivalidades persistiram, intensificaram-se os nacionalismos, assistiu-se à perigosa formação de blocos de alianças entre países rivais. Em suma, pairava sobre a Europa um clima de paz armada. O início da guerra surgiu, então, na sequência do assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Fernando. Entretanto, na Rússia, que era um dos países participantes na guerra, eclodiu uma revolução que pôs fim ao longo período do regime czarista e deu origem à formação da União Soviética em 1922. A leste, o comunismo triunfara. A Primeira Guerra Mundial prolongou-se até 1918. Terminou com a derrota e com a humilhação da Alemanha no Tratado de Versalhes. Seguiu-se a década de 20. Os loucos anos foram de euforia e de diversão. O consumo disparou, mas os investimentos eram insensatos. Esta prosperidade enganadora desencadeou uma crise sem precedentes, a Grande Depressão dos anos 30, que teve início com o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque em outubro de 1929. A crise americana tornou-se uma crise mundial. O desemprego em massa alastrou. O descontentamento social propiciou a ascensão das ditaduras. E Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha em 1933. O ressentimento dos alemães tornou-se evidente face à derrota na Primeira Grande Guerra. Os extremismos
Os nacionalismos pareciam aparentemente a solução para os problemas nacionais. E a Europa entrou definitivamente na rota de uma Segunda Guerra que eclodiu na sequência da invasão alemã da Polónia em 1939. Hitler pretendia, de facto, conquistar o seu espaço vital. Ao mesmo tempo, implementou leis contra os judeus. Mais de 6 milhões serão mortos durante o Holocausto. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se por 6 intermináveis anos. E foi na sua reta final que o mundo assistiu ao lançamento das bombas atómicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki. A Segunda Guerra terminou pouco tempo depois. Ainda corria o ano de 1945. Neste mesmo ano foi criada a Organização das Nações Unidas, com o intuito de promover a paz e a cooperação a nível internacional. As negociações prosseguiram. Fundou-se o Estado Judeu de Israel na Palestina em 1948. Nas décadas seguintes, 2 sistemas políticos e económicos completamente diferentes entraram num confronto, conhecido como Guerra Fria. De um lado, o mundo capitalista livre, encabeçado pelos Estados Unidos, e do outro, o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Ambos estenderam as áreas de influência a outros países e ambos tinham capacidade para desencadear um catastrófico desastre nuclear. A competição prosseguiu de várias formas, desde a corrida espacial até à Guerra da Coreia em 1950, a do Vietnã em 1955 ou a crise de Cuba, os célebres mísseis, em 1962. A Guerra Fria foi longa e apenas terminou com o colapso da União Soviética no ano de 1991. No mundo dos nossos dias, o progresso acelera a uma velocidade impressionante. Numa grande parte do globo, a alfabetização aumentou e a qualidade de vida também. Desenvolvemos um mundo tecnológico imenso, com sofisticados computadores e transportes. Somos inventivos e somos inovadores. Contudo, continuamos todos os dias a enfrentar novos desafios e novos perigos. Para além das questões e das catástrofes a nível ambiental, convivemos diariamente com profundas desigualdades económicas e sociais, as migrações em massa, a fome, a instabilidade política, os conflitos armados, o terrorismo, que, com o violento ataque do dia 11 de setembro de 2001, abalou, em definitivo, os parâmetros da segurança do nosso mundo ocidental. Neste capítulo, podemos afirmar que a nossa história ainda não está totalmente escrita. Todavia, se conhecermos o nosso passado e se nos informarmos bem acerca dele, podemos, sem qualquer sombra de dúvida, pelo menos prevenir o que está ao nosso alcance, tanto no presente como no futuro. Muito obrigada por assistir e até breve. Durante a edição deste vídeo, ocorreu, a 24 de fevereiro de 2022, a invasão da Ucrânia pelas forças russas. Trata-se de uma guerra recente, muito recente, e aparentemente sem um fim à vista. Nestes termos, é difícil avaliar as consequências que advirão deste conflito, pois ainda não temos o suficiente distanciamento temporal. Contudo, pressupomos tratar-se de um acontecimento relevante, um facto histórico que deixará certamente a sua marca na já longa trajetória humana. Muito obrigada, até breve.